Ministério Público Federal. Termo de declaração número 1. No dia 5 de maio de 2017, às 15 horas e 9 minutos, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso, estando presente a Procuradora da República, Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, portaria da PGR MPF número 193, de 7 de março de 2017. Compareceu o senhor Silval da Cunha Barbosa, brasileiro, casado, empresário, ex-governador do estado de Mato Grosso, gestão 2011-2014, nascido em 26 de 4 de 1961, natural de Borrasópolis, Paraná, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral número 2020-025, SSP, Paraná, inscrito no cadastro de pessoa física sobre o número 335.903.119.91, grau de instrução superior completo, residente na Avenida Brasília, número 235, apartamento 1901, bairro Jardim das Américas, Cuiabá, MT, CEP 78045020, acompanhado por seu advogado Délio Lins e Silva Júnior, inscrito na OAB do Distrito Federal, número 16649, no interesse com fundamento na notícia de fato número 10000000999/2016-15. Em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao anexo número 1, Sistema Ilegal de Arrecadação de Campanha, iniciado no governo Blairo Maggi, pagamentos indevidos de empresas, pagamentos a Éder de Moraes para abastecimento do sistema governabilidade, afetado por constância exigências de vantagens indevidas por parte de inúmeras autoridades públicas, com ameaças e atitudes destinadas a paralisar o andamento de obras e desviar recursos. Que o declarante esteve na mesa diretora da Assembleia Legislativa, AL de Mato Grosso, entre os anos de 2003 a 2006, sendo que de 2003 a 2004 exercia a função de primeiro secretário, ao passo que o deputado José Riva era presidente. E nos anos de 2005 a 2006, o declarante passou a ser o presidente da mesa, sendo que José Riva era o primeiro secretário, e que assim o declarante foi um dos responsáveis, junto com o ex-deputado José Riva, por representar os interesses dos deputados junto ao governo, que com essa relação teve o declarante apoio irrestrito da Assembleia Legislativa, maioria dos deputados e do seu partido PMDB, que era forte politicamente, para ser indicado para vice-governador, quando da gestão Blairo Maggi, que na condição de vice-governador, o declarante resolveu várias pendências do ex-governador Blairo Maggi, como, por exemplo, e principalmente a compra de apoio político para reverter situações que o incomodavam e que não sabia como resolver. E que Blairo Maggi diretamente disse ao declarante que teria o apoio dele desde que assumisse a quitação das dívidas perante bancos e operadores financeiros, que, para Blairo Maggi, relatou ao declarante que o grupo político tinha uma dívida perante o empresário Valdir Piran, que deveria ser quitada, mas já tinha um precatório da empresa Andrade Gutierrez com um contrato pronto
devendo o declarante apenas quitar o precatório, que automaticamente quitaria a dívida com Valdir Piran, que Blairo Maggi indicou ao declarante que procurasse Éder de Moraes para obter mais informações sobre o precatório, e que o declarante manteve contato com Éder Moraes e assim entendeu a origem do precatório, que seria beneficiário dele e como se daria o retorno. Bem, quem seria o beneficiário dele e como se daria o retorno? Que depois de conversar com Éder de Moraes Dias, o declarante assumiu o governo e logo depois conversou com Valdir Piran, que o declarante confirmou o percentual de retorno e o que abateria no conta corrente da dívida. Que o declarante acabou assumindo o governo e sendo indicado como candidato do grupo para governador, sendo que, em troca desse apoio, o ex-governador Blairo Maggi indicou o declarante para ser o seu sucessor no governo, sobre condições de que o declarante assumisse dívidas contraídas em seu governo junto a factories e bancos, além de outras diversas questões que já eram operadas como uma espécie de conta corrente paralelo do governo Blairo Maggi, e que ao longo do governo o declarante percebeu o tamanho da dívida, a qual era praticamente impagável, pois não havia apenas dívida mantida com Valdir Piran, mas também com outras situações que não tinham sido apresentadas por Blairo Maggi naquela ocasião, tal como a dívida perante o empresário Gércio Marcelino Mendonça Júnior, o Júnior Mendonça, e que o declarante entendeu como impagável a dívida, a exemplo dos juros cobrados por Valdir Piran, 4,5% ao mês. Apenas no BIC Banco eram quase 30 milhões de reais de empréstimos tomados por empresas, sendo o Estado o avalista da operação, que apesar da dívida já vinha sendo paga no governo anterior, o resto que sobrou a pagar envolvia altíssimos juros e acabou deixando o governo do declarante em difícil situação, o que forçou o governo a continuar com os pagamentos ilegais que vinham sendo realizados pelo governo anterior, bem como a praticar outras situações ilegais a fim de tentar cobrir tamanha dívidas e demais extorsões que sofreu durante seu mandato. Que por conta dessa dívida, por conta dessas dívidas é que houve continuidade de pagamento de vários precatórios, como Incominde, Andrade Gutierrez, concessão de incentivos direcionados à obtenção de retornos e créditos otorgados a diversas empresas e segmentos específicos. Exemplo, frigoríficos, setor sucroalcooleiro, biodiesel, setor atacadistas, transportadoras e outras situações cujos retornos eram primordialmente para os pagamentos das citadas dívidas, que esses formaram, por assim dizer, o primeiro bloco de ilícitos ocorridos em seu governo em troca do compromisso com a governabilidade e a manutenção do grupo político, que ainda nesse primeiro momento foram utilizados alguns operadores do sistema de facto, que já vinham, em sua maioria, atuando para o governo desde a gestão Blairo Maggi, tais como Valdir Piran, Júnior Mendonça e outros, que já, num segundo momento, existiam vários programas interessantes para o Estado, com obras a serem tocadas como Mato Grosso Integrado, obras da Copa, VLT, Arena, obras pagas com recursos oriundos da Petrobras, Confaz, bem como outros programas de governo, que, por conta da execução desses programas e obras, surgiram novos entraves,
como exigências de vantagens indevidas pela Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, DENIT, Caixa Econômica Federal e outras autoridades, que o declarante teve que ceder a tais exigências, pois se assim não agisse, não conseguiria tocar as obras necessárias, afetando sobremaneira o seu governo e o comprometimento e comprometendo, inclusive, a realização das obras da Copa, que por conta de tais motivos, o declarante participou de uma série de pagamentos de vantagens para agentes políticos que contaram com a participação de empresas para arrecadação e repasses de propinas que foram utilizadas para pagamentos dessas extorsões, que foram cobrados retornos de empresas, pagamentos para concessão de incentivos fiscais, pagamentos de desapropriações indevidas, dentre outros, os quais contaram com a participação do declarante, bem como de outros agentes políticos de sua confiança, que foi nesse contexto que ocorreram os ilícitos que o declarante detalhará, deixando claro que grandes e esmagadora maioria das vantagens ilegais foram utilizados para pagamentos exigidos para sustentar a própria governabilidade e quitar dívidas do governo anterior, que o declarante pretende, no que for possível, pelo tempo e o volume de informações, detalhar tudo o que estiver ao seu alcance, no sentido de colaborar, destacando os casos em que efetivamente participou e também deixando claro aqueles que não teve participação, mas que teve conhecimentos de como ocorreram, que afirma que com esse volume de informações e considerando que a maioria dos esquemas também contavam com outros personagens, além de situações ilícitas que o declarante não possuía nenhum conhecimento, apontará dentro do que for possível e o que sabe a respeito dos fatos elencados nos anexos, destacando-se as autoridades beneficiadas, senadores, deputados estaduais e federais, conselheiros do Tribunal de Contas, candidatos a cargos eletivos, diretores da Petrobras, servidores do DENIT e Caixa Econômica Federal, pessoas para as quais, ao final, era destinado grande parte do dinheiro desviado. B. Os operadores financeiros, exemplo, Valdir Piran, Chico Badotti, Ricardo Novis, Romo Botelho, Avilmar, Júnior Mendonça, Marilena, Jurandir, entre outras. Entre outros, pessoas que serviam como ponte entre os ilícitos, sendo que alguns deles operavam e giravam o dinheiro do sistema, fazendo a distribuição entre os beneficiários, mediante o recebimento de altos juros. C. Os secretários e servidores que cumpriam determinações específicas do declarante, a exemplo, Maurício Guimarães, Marcel Curso, Silvio, César Zílio, Pedro Elias, Pedro Nadaf, Valdísio, Chico Lima, Arnaldo, entre outros, sendo que alguns deles eram responsáveis por negociar e receber os retornos indevidos dos empresários que tinham créditos diversos junto ao Estado. D. Os empresários envolvidos que contribuíam para o esquema, sendo eles de inúmeros ramos, tais como frigoríficos, construção, maquinários, termoelétricas, gráficas, etc. E que, por fim, esclarece que estará sempre à disposição para tratar de assuntos relacionados ao seu governo que forem indagados e que não tenham sido informados nos anexos ora apresentados, pedindo desde já escusas caso algum tema não tenha sido descortinado toda a verdade. Nada mais a declarar, encerrando o presente termo às 16
9h09, no dia 5/5/2017, e segue assinado por todos, inclusive por mim. Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, Procuradora da República, matrícula 1142, portaria da PGR, Ministério Público Federal, número 193, de 7 de março de 2017, que digitei o presente termo. Silval da Cunha Barbosa, declarante; Délio Lins e Silva Júnior, advogado, OAB DF número 16649; Wilson Rodrigues de Souza Filho, delegado de Polícia Federal; Giovana Silva de Arruda, escrivã de Polícia Federal, matrícula 19383; e Adna de Oliveira Omote, agente policial federal, matrícula 18659. Declaro que prestei o termo de declaração lido há pouco de modo voluntário e espontâneo. Estive acompanhado do meu advogado constituído por todo o período e assumo o compromisso de dizer a verdade, renunciando o meu direito constitucional ao silêncio.